Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2017, eu tô aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Bem, tudo em ordem, prazer estar aqui novamente. Tudo certo, graças a Deus. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Santos e Corinthians vencem enquanto Palmeiras perde a primeira no Brasileirão. São Bernardo estreia com vitória sobre Novo Hamburgo na Série D Nacional. Esporte Clube São Bernardo coleciona mais um triunfo na segundona estadual. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito da vitória do Santos por 1-0 sobre o Coritiba, sábado, na Vila Belmiro, com uma grande atuação do Vanderlei, né, Fattori? Fechou o gol e garantiu 3 pontos para o Peixe. Olha, o Vanderlei, ele pode dizer que ele garantiu o bicho da galera, porque é uma atuação espetacular. Não é de hoje que ele vem jogando bem, apesar de ter passado um período lesionado, aí ficou fora. Desde que voltou, ele tem jogado muito bem, não é só essa partida, mas de fato contra o Coritiba ele fez pelo menos 3 defesas espetaculares. 2 no primeiro tempo, uma com os pés, num lance por reflexo, a bola muito forte do Kleber, depois um chute rasteiro dificílimo do goleiro conseguir defender, e a defesa do pênalti já praticamente nos acréscimos da partida. É uma defesa também, um pênalti bem cobrado, né? A gente diz que geralmente quando erra é o cobrador que erra, mas o Vanderlei foi bem na bola também, e acho que ele garantiu os 3 pontos seguramente. É uma vitória que, quando o goleiro trabalha muito, mostra que o time não tá tão bem, né? Acho que o Santos tem que tomar cuidado, que é uma vitória que esconde, dá essa energia, essa vibração tudo pelos 3 pontos, mas esconde algumas falhas que aconteceram no sistema defensivo. O Coritiba foi muito bem, tá até me surpreendendo esse início do Coritiba, ganhou em casa do Atlético Goianiense, fez um grande jogo contra o Santos, o justo seria no mínimo um empate, até a vitória do Coritiba, pelo que os times se apresentaram em campo. Então acho que o Santos tem que melhorar, eu acho que ainda é início de campeonato, tudo, mas a zaga está praticamente reserva, os titulares estão voltando aí, o Zeca voltou agora esse jogo, tem muita coisa para acontecer, mas é uma vitória que esconde bastante problemas que aconteceram. Verdade, o Santos que tem um compromisso, né, pela Libertadores nesta terça-feira, né, Ângelo? O último compromisso da fase de grupos. E o que você pode dizer dessa vitória do Santos 1-0 no Coxa? Acho que é muito o que repetir um pouco o que o Fattori falou, graças ao Vanderlei. A atuação do Coritiba também dá a se destacar. O Coritiba passeou na defesa do Santos, essa é a realidade durante quase o jogo inteiro. Só que o Vanderlei conseguiu salvar a pátria ali e dar essa vitória para o Santos. Eu achei, diferentemente do Fattori, eu achei que o Alexandre ali poderia ter dado um pouquinho mais de distância na hora de bater aquele pênalti. Não que ele, claro, que fosse resolver, que ele fosse acertar a penalidade, mas acho que ele foi muito coladinho ali, entendeu? Tá pegando o ritmo ainda, foi do Palmeiras para o Coritiba, foi o segundo jogo dele. Mas eu acho que a vitória do Santos saiu no momento certo, mas saísse um empatinho ali, uma vitória do Coritiba, também não seria nada injusto pelo que o Coritiba apresentou nesse jogo. Fica agora a contusão do Lucas Lima, né? Vai fazer um exame para ver como é a gravidade da lesão dele, torcer para não ser nada tão complicado assim para ele poder estar na sequência da Libertadores. Amanhã provavelmente não joga, mas pelo menos na fase de oitavas de final já tá em campo. Mas o Santos conseguiu esse importante resultado, mas tem que ser com mais sistema defensivo, sim. É verdade, é verdade. E quem também se deu bem na rodada foi o Corinthians. Foi até Salvador, venceu o Vitória por 1-0. Gol do Jô, sempre o Jô, né, Ângelo? Sempre o Jô. Uma bola bem colocada para ele pelo Marquinhos Gabriel. O Corinthians no primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Vitória. Acho até que o Vitória merecia ter feito um golzinho ali. Mas o Jô no final acabou salvando. Teve uma outra oportunidade para marcar um pouquinho antes, mas acabou pecando. Corinthians, aquilo que a gente vem batendo muito, é um timinho... Não um timinho, maneira de falar, né? É um time que está se ajeitando ainda, é um time limitado, não dá para falar que, diferentemente disso, o Fábio Carille vai precisar de reforços ali, tem que acertar melhor esse time, mas conseguiu um importante resultado. O que vale são os 3 pontos, né? Mas fica devendo, igual o Santos, conseguiu os 3 pontos, mas fica devendo ali. Mesma opinião, é a sua, Fattori? Exatamente, mas o Corinthians não é surpresa, né? A gente sabia que o Corinthians seria assim, e vai ser assim durante o Campeonato Brasileiro inteiro, jogando fechadinho. O que está me chamando a atenção é que o time bater nessa tecla, é o espaço que a defesa tem dado. O Corinthians tinha um sistema bem mais forte no Paulistão, me parece que do título para cá, a defesa tem dado mais espaço para os adversários. Mas é de se esperar que o Corinthians jogue fechado e consiga uma bola ali num passe do Jadson, um jogo, fazendo pivô, enfim, alguém chegando de trás, fazer um gol e ganhar o jogo por 1-0, e vai ser assim. O torcedor do Corinthians que pode esperar que vai ser sofrimento até o fim do campeonato, mas por enquanto tá dando certo, né? Empatou em casa, já conseguiu de imediato retomar os pontos ganhando fora, então tá bem colocado ali no meio de tabela. Acho que é importante, um início importante pro time. Angelão? E eu acho que destacar também a boa atuação do Marquinhos Gabriel, né?
Ele veio muito bem do Santos para o Corinthians, começou bem no Corinthians quando chegou, depois teve uma queda abrupta de rendimento, acabou sumindo, foi parar no banco de reservas, jogou bem ontem, deu 2 assistências e acabou sendo o gol do Corinthians nos passes dele. Então acho que tomara que ele consiga pegar esse ritmo e mostrar aquele futebol que ele mostrou no Santos, né? Que acabou traindo ele pro Corinthians, né? É verdade. E quem não se deu bem na rodada foi o Palmeiras, né? Escalou um time misto ou reserva para encarar a Chapecoense. Misto, né? Tinham 3 titulares, tinha o William, o Tietchan e o Praz. Mas não conseguiu vencer a Chape lá na Arena Condá, perdeu por 1-0 no sábado, né? Lá em Santa Catarina e, enfim, o Palmeiras, o Fattori destaca tanto, Fattori, que o Palmeiras tem elenco e tudo mais, mas infelizmente dessa vez o elenco não mostrou tanta força assim, né? Decepcionou. Palmeiras, apesar de ser o time reserva, a gente fala que o reserva do Palmeiras é mais forte do que muitos times que estão no campeonato, né? Você vê aí Michel Bastos, Roger Guedes, que entram sempre, né? E eu acho que assim, o problema do Palmeiras é entrosamento. A gente sabe que o time, apesar do time reserva sempre jogar, treinar junto eu acho que quando colocar Juninho entrando agora, enfim. Mas decepcionou. Eu esperava muito mais o Palmeiras, apesar que a Chape em casa é difícil ser batida. Também não estava ali com todos os jogadores. Eu esperava que o Palmeiras conseguisse no mínimo um empate. Acabou perdendo o jogo, assisti parte do jogo, um jogo muito amarrado, de meio de campo, com pouca movimentação, intensidade. Um jogo chato de se ver. Mudei até para o jogo do Flamengo, que estava mais interessante. Mas enfim, eu acho que o palmeirense não é de se preocupar, porque sabe que o time reserva. E o Palmeiras tem elenco para recuperar isso aí lá para frente. Tá muito no começo do campeonato ainda, Angelão, para a torcida se preocupar, até porque o Palmeiras ainda está pensando um pouco na Libertadores, na qual quarta-feira tem um jogo decisivo. Foi o terceiro jogo sob o comando do Cuca, né? Ele que optou por esse esquema de ir poupando jogadores, acho que é até válido. O brasileiro tem muito pela frente ainda, o Palmeiras com esse potencial que ele tem, ele consegue se recuperar, mesmo que ele pegue alguns pontos agora no começo, ele vai conseguir recuperar isso aí numa boa. Tem que priorizar a Libertadores mesmo, não adianta falar, não, brasileiro também, claro, é importante, mas não adianta. Agora a missão do Palmeiras é o quê? Quer o Mundial, não quer? Então tem que vencer a Libertadores, e tem que priorizar a Libertadores mesmo. Tem um elenco qualificado, um elenco também com muitos jogadores. Infelizmente, o entrosamento, como o Fattori falou, pegou nesse jogo. Apesar que o William achei que teve uma boa atuação também, não foi tão mal assim. No primeiro tempo o Palmeiras teve desaparecido. No segundo tempo não, o Palmeiras avançou um pouco mais, criou algumas oportunidades, mas a parte Chapecoense, as melhores oportunidades foram da Chapecoense, na verdade. Mas o Palmeiras criou. E prioriza a Libertadores. Se for campeão da Libertadores, depois vai recuperar o brasileiro. Ou mesmo que não seja campeão da Libertadores, dá para recuperar no brasileiro numa boa. Tem muito campeonato pela frente ainda. É verdade. E o São Paulo joga nesta segunda-feira, então por isso que a gente não vai tratar aí a respeito do tricolor, de resultado do tricolor, mas joga nesta segunda-feira, né, Angelão? O São Paulo que tem um jogo com o Avaí pela frente. O São Paulo precisa vencer o Avaí, tem que, para poder dar uma acalmada no ambiente lá na Barra Funda, porque não adianta, a pressão em cima do Rogério Ceni é grande. Eu acho que a própria diretoria, se não fosse o Rogério Ceni ali no cargo, já teria mexido nisso. Entendeu? Porque o Eduardo Batista, como muito menos, já dançou ali no Palmeiras, né? Eu acho que se o Rogério Ceni não fosse o mito que é para o São Paulo, ele já não estaria mais no comando do São Paulo, não. Depois das eliminações na Copa do Brasil, no Paulistão, ele já não estaria mais lá. Então, São Paulo tem que vencer esse jogo, né? Espero que vença o Avaí para poder dar uma acalmada no ânimo lá. É verdade. Você também compartilha dessa opinião, Fattori? Você que teceu aí duras críticas ao Rogério durante a semana passada aqui no jornal. Eu acho que o Rogério está aprendendo e eu acho que esse jogo é especial. Acho que o São Paulo está tratando esse jogo como uma final. Acho que o ambiente lá, treinos fechados. O Rodrigo Caio deu uma entrevista muito interessante esses dias aí, dizendo que o grupo tá com o Rogério, tentando minimizar críticas internas ali que pode estar acontecendo, elenco rachado, enfim. E acho que foi muito, muito inteligente da parte dele, só que precisa colocar isso em campo, né? A gente sabe que o São Paulo tem um time, nome a nome, é um time muito bom. Eu acho que o São Paulo tem um elenco bastante qualificado ali, inclusive para brigar pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Só que precisa recuperar a confiança, acho que esse é o detalhe, né? Ganhar, jogar bem, ganhar, e aí acho que sim, recupera a confiança e vai disputar a parte de cima da tabela. E esse jogo contra o Avaí é essencial para isso, é um time, o São Paulo infinitamente superior, joga em casa, tem que ganhar e ganhar bem. É isso aí. Bom, e vamos mudar o nosso foco agora para o futebol regional, né? A gente teve aí a estreia do São Bernardo no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Foi a Novo Hamburgo, venceu o campeão estadual por 1-0, gol do Alvinho no segundo tempo, né, Angelão? Uma vitória para o São Bernardo fundamental para começar bem a Série D, para,
enfim, debutar nesse campeonato tão sonhado da melhor forma possível e agora joga em casa contra o Inter de Lages sem tanta pressão, né? Foi um bom resultado para o São Bernardo. Claro, você pegou um adversário que também time desmantelado, mudou todo mundo, inclusive o treinador. Então isso aí dá uma facilitada para o São Bernardo, apesar do São Bernardo também ter mudado muita coisa, dos reforços que chegaram, dos 10 reforços que chegaram. Dá confiança para a sequência da competição, assim, embora eu bata naquela tecla que eu já falei aqui. Disputar o Paulistão, tudo bem, o São Bernardo caiu no Paulistão, mas o Paulistão é um campeonato dos estaduais, é o mais qualificado do país. Então mesmo ele tendo caído no Paulistão, eu acredito que o São Bernardo, para fazer uma bela de uma campanha na Série D do Brasileiro, é um nível mais forte. Então o São Bernardo vem com um grupo bom, tem um elenco bom e tem chance de fazer bonito nessa Série D do Brasileiro. Se vai conquistar acesso, não sei, mas se tem chance de fazer bonito, tem. E mostrou isso, uma vitória importante. O Inter de Lages também venceu na estreia, então vai ser a briga ali pela liderança do grupo na próxima rodada, já no sábado, né, aqui no 1º de maio. E o São Bernardo com mais uma vitóriazinha e vai dar aquela confiança geral mesmo para a equipe. Mas é importante o resultado de uma estreia numa competição nacional, uma estreia histórica, né, num brasileiro. E tá de parabéns pelo resultado. Apesar dos pesares, apesar do rebaixamento e de reclamar que não tinha tanta verba assim para fazer a Série D, querendo ou não, o São Bernardo é o time do grupo que tem mais dinheiro, Fattori. Reservou uma parte da cota do Paulistão para jogar justamente a Série D e trouxe aí reforços interessantes, como a gente já citou o Francis Mares, o próprio Alvinho, a dupla de ataque ali, o Johnny e o Ricardinho, que vieram do Juventus. O Wilson, inclusive, entrou com o Paulo Marcelo, que foi uma surpresa, até porque o adversário entrou no esquema com 3 zagueiros. Enfim, acho que o Wilson Júnior também começa o trabalho muito bem dentro daquilo que ele tem de material para trabalhar, né? Exatamente. Eu acho que essa vitória foi importante. É óbvio que, por ser um campeonato de tiro curto, você precisa ganhar, né? Você precisa ganhar. Só que eu acho que foi tão importante o resultado quanto a confiança que deu para o time de São Bernardo. Porque a gente sabe que o Novo Hamburgo vinha desmantelado, o time não é o mesmo, só ficou um jogador que disputou a final do Campeonato Gaúcho, só que é um jogo fora de casa, uma estreia em Campeonatos Brasileiros, tem tudo aquilo que envolve. A torcida do lado de Novo Hamburgo estava com uma expectativa grande, era o primeiro jogo depois do título gaúcho, enfim. E o São Bernardo foi lá e ganhou. Então isso daí para o jogador, acho que trouxe para o Wilson Júnior e para o grupo, assim, olha, somos capazes, acho que esse grupo aqui tem condição de classificar, pelo menos avançar nessa primeira fase e fortalecendo aos poucos, né? E tudo isso que você falou é verdade. O São Bernardo, você tem uma ideia, a gente até brincou essa semana na capa do Canal de Esportes que o Tigre tá travestido de moleque travesso, né? E o Juventus jogou a Série A2 do Paulistão, que nós falávamos aqui. Pra você ver a força da Série A2 do Campeonato Paulista, né? E é o que a gente fala, se um time da Série A2 jogar um estadual em qualquer outro centro, talvez tirando Rio e Minas, mas qualquer outro centro, faria bonito, não tem dúvida. Se o Juventus jogasse o Campeonato Gaúcho, ele chegaria ali, né? Não sei se disputaria o título, mas chegaria nas finais. E para você ver a força do Campeonato Paulista, como o Ângelo disse. Então acho que tudo isso é importante, dar confiança para o trabalho, para os jogadores que o Wilson Júnior trouxe, né? E agora é manter os pés no chão, é um jogo só, a gente sabe que precisa ganhar do Inter aqui em casa para fazer valer a pena esse resultado fora, porque ganhar fora e empatar ou perder em casa dá na mesma, recomeça do zero praticamente, né? Então acho que é importante pôr o pé no chão, aproveitar que ganha a confiança e jogar com mais tranquilidade no final de semana. É verdade, assim como o Ângelo disse, o jogo sábado às 15 horas do 1º de maio. O Angelão quer completar o comentário? Não, agora vamos valorizar o material que você fez, né? Falando dessa possível troca na diretoria do São Bernardo, de voltar para as mãos da família Montemor. Isso aí eu acho que é uma coisa importantíssima de se definir o quanto antes, até para não afetar no dia a dia da equipe, né? Se a família do Ferreira vai sair, né? Vai acabar quer dizer, vai sair, vai deixar para os Montemor de novo, para não influenciar no dia a dia e para o São Bernardo mesmo poder se estruturar direitinho, ver como vai fazer, para o time poder render, né? Isso aí é o principal. E foi um excelente material que você fez para a edição impressa, que a gente tem que destacar isso aqui do diário. E ver se eles resolvem isso aí o quanto antes, né? É verdade, é uma definição que deve acontecer ainda essa semana. Quem acompanha ali o dia a dia do São Bernardo vê que o Edgar Montemor, diretor de futebol, já está bem mais atuante, não que ele não fosse, mas ele já é a figura principal ali nos treinos e encabeçando ali todas as decisões e tudo mais. Eu acho que essa mudança tem que realmente ser definida o quanto antes para o bem do São Bernardo, para continuar. Para o bem não, porque não que estivesse sendo ruim a diretoria do Luiz Fernando e posteriormente do Thiago, mas para que não haja nenhum tipo de problema de bastidor que atrapalhe o desempenho dentro de campo.
Então, São Bernardo e Inter de Lages, 15 horas do sábado, no 1º de maio. A expectativa de boa torcida, até porque a estreia do São Bernardo numa competição nacional de Campeonato Brasileiro, né? Dentro de casa, porque já jogou a Copa do Brasil. E falando do São Caetano, Fattori renovou com alguns dos principais destaques aí do Campeonato Paulista Série A2, entre eles o Carlão, para disputa do Paulistão do ano que vem. Exatamente, acho que o São Caetano fez certo, o Carlão e o Hermínio, os dois principais jogadores, na minha opinião, dessa Série A2, dupla de ataque que ganhou a posição, digamos assim, durante a competição e tomaram conta ali e fizeram a diferença a favor do São Caetano. Acho que é importante o São Caetano segurar, já que encontrou essas joias, digamos assim, o Hermínio veio da Série A3 comercial, se não me engano, estava num time menor da Série A3. Rio Preto. Rio Preto, exato. E o Carlão estava fora também, né? Tava no leste europeu, tava lá fora, esquecido, chegaram, o São Caetano descobriu dois jogadores valorosos, tem que segurar mesmo, tem que fazer contratos mais longos, até porque o assédio é grande, então assim, quando você estende o contrato, você tem uma possibilidade de ter uma multa um pouco maior, então se o jogador quiser cair, a gente sabe que hoje em dia a vontade do jogador prevalece, porque financeiramente o clube pode cumprir, pagar a multa rescisória e se o jogador quiser ele vai, né? Mas pelo menos há uma compensação financeira, então o São Caetano agiu certo na minha avaliação e segurou pelo menos 2 pérolas aí desse time da Série A2. O que você pode dizer a respeito dessas renovações? Além deles tiveram alguns outros, mas acho que esses dois realmente são os principais, né, Gelão? São os principais, foram os artilheiros do São Caetano na Série A2 do Paulista, né? Como o Fattori falou, são mais do que merecido também essas renovações. Não sei se eles queriam ficar para a Copa Paulista, né? Para disputar a Copa Paulista com a possibilidade, com a visibilidade que eles ganharam pelo título da Série A2. Está disputando uma série, nem que seja uma série D, uma série C do brasileiro, ou até uma B, dependendo do Carlão, somente. Mas com renovações essenciais, para a disputa do Paulistão já, são nomes importantes já para esse time. E que quem sabe, vamos ver se no Copa Paulista o São Caetano consegue render para conseguir uma vaga, dependendo da série D do brasileiro, que seria sensacional para a equipe. No mesmo ano, você volta para a elite do Paulista, consegue uma vaga no brasileiro, seria muito bom para o São Caetano, né? É verdade, São Caetano que volta aos treinos preparatórios para a Copa Paulista na semana que vem, segunda ou terça-feira, se eu não me engano. E, enfim, sob comando do Luiz Carlos Martins ou não, Fattori? Então, a gente está apurando uma informação de que o Oeste estaria atrás do Martins, né? A gente vai tentar entrar em contato com ele hoje. Eu acho difícil que o São Caetano libere e que o Martins também largue um trabalho bem desenvolvido, né? Um trabalho estruturado para um Oeste que a gente sabe que ano a ano aí tem problema com jogar em Itápolis, não me parece que é um time tão bem estruturado quanto é o São Caetano. Mas vamos apurar que talvez role um empréstimo, aí, não é comum, mas hoje em dia os treinadores são registrados na CBF como jogadores, então de repente um empréstimo aí do Martins para o Oeste. Eu acho meio difícil, mas a gente vai apurar. Realmente parece que houve um interesse inicial do Oeste no Martins. O Oeste que está na Série B do Brasileiro. Né? É verdade. Bom, e falando agora do Campeonato Paulista da segunda divisão, a gente teve mais uma vitória do Cachorrão, né? O Esporte Clube São Bernardo detonando aí na primeira fase, venceu o Osasco Futebol Clube por 2-1, gols do Felipinho na sexta-feira lá no Baetão. E o Cachorrão tá bem, né, Angelão? O Cachorrão tá bem, o Cachorrão ele deslanchou, né? Isso que é legal ver isso na competição. Eu só espero que ele não faça igual o São Caetano, que deslanchava no começo da competição, quando precisava mesmo, acabava amarelando, mas não vou falar mais isso, porque o São Caetano provou que consegue fazer e fez agora na Série A2. Mas eu espero que o São Bernardo está mostrando um grande futebol, principalmente quando está jogando em casa no Baetão, está indo muito bem. E espero que continue nesse ímpeto todo até o final do campeonato, né? Até conseguir conquistar o acesso. O CAD ontem conseguiu arrancar um empate do El Sport ontem também, no CAD que vinha de 4 derrotas seguidas. É um importante resultado, mas está na 7ª colocação, infelizmente, no grupo dele. E o El Sport é o vice-líder, né? Então é um resultado que chama atenção. E o jogo do Mauense que não teve, né? Por causa que o Guaratinguetá acabou desistindo da competição, né? Mas, assim, valorizar esse campeonato do Esporte Clube São Bernardo está indo muito bem. É verdade, em 7 jogos foram 6 vitórias, né? Acabou aí o primeiro turno da primeira fase. Cachorrão mostrando realmente nessa parceria com o São Caetano que está a fim de trocadilhos à parte, morder uma vaga e ir longe, né, Fattori? É essencial nessa competição você acumular uma gordura, né? Porque a gente sabe que é uma instabilidade dos times e um mata o outro ali, acabam jogando contra o outro, tirando os pontos. Então o SC São Bernardo conseguiu já uma vantagem boa ali
Em termos de classificação, a gente sabe que não só pela liderança, mas classificam 4, né? Então é importante acumular uma gordura em relação ao 5º colocado, para que o treinador também use os jogos para fazer testes, de repente colocar um jogador aí, fazer um teste com um jogador que ele tem alguma impressão que possa melhorar o time, mas ele não tem tanta certeza. Então é um jogo ali que a partir de agora, se ele ganhar mais 1, 2 jogos aí, conseguir confirmar a classificação, é um período para o treinador fazer mudanças de esquema tático, alternativas, para a fase seguinte ele ter o time nas mãos, que acho que é importante você conseguir mudar o jogo de acordo com a necessidade, né? E é muito importante ter essa gordura para que possa fazer isso. É isso aí. E mudando o assunto agora para ginástica, né? A gente teve neste fim de semana a etapa da Croácia da Copa do Mundo, né, Angelão? E o Brasil teve bom desempenho, né? Teve aí uma medalha de ouro com o Arthur Zanetti, né? O São Caetanense Arthur Zanetti nas argolas. Teve também ouros da Thaís Fidelis no solo e na trave, além da prata e do bronze da Flávia Saraiva no solo e na trave, respectivamente. Bons resultados para o Brasil, né? O Arthur Zanetti, ele foi tinha ido bem na Eslovênia, né, na etapa da Eslovênia, com medalha de ouro nas argolas. Agora consegue outra medalha de ouro, começa bem esse ciclo olímpico já para o Japão, né, para Tóquio, em 2020. A Flávia Saraiva, que se esperava um pouco mais, eu acho, principalmente ontem, acabou perdendo para a Thaís, né? Se esperava os ouros dela. Mas, assim, são nomes importantíssimos da ginástica brasileira. Mostra que o trabalho do Goto, que é o técnico do Zanetti na seleção, está começando a fazer um certo efeito já. E vamos ver agora o Mundial, né? Que é o principal Mundial que vai ser em outubro, que é ali que eles estão buscando esses postos aí, né? Estão buscando nas próximas seletivas que vão ter, vão buscar a vaga para o Mundial. Mas o Arthur Zanetti não precisa nem apresentação, né? O maior nome da ginástica brasileira na atualidade, e vai conseguir essa vaga no Mundial e vai dar muita alegria para o brasileiro ainda. É verdade, Fattori? É verdade, acho que vale ressaltar. O Zanetti a gente sabe que ele é um dos grandes nomes da ginástica, principalmente nas argolas, mas vale ressaltar a força da equipe feminina. Acho que o Brasil está conseguindo uma nova geração de ginastas. A Thaís é a mais nova agora. A Flávia já era novinha, né? Agora a Thaís ainda é mais nova que ela, Thaís Fidelis, e elas estão duelando ali em alto nível. Eu acho que mais importante, porque o Zanetti é uma confirmação. A gente sabe que ele vai, nesse ciclo, ele vai ter condição de estar disputando uma medalha em Tóquio também, talvez até no solo, se ele conseguir aperfeiçoar a série dele. Mas eu acho que há de ressaltar a renovação da equipe feminina. A gente sabe que as ginastas já não tem um limite, o corpo não aguenta mais, tem até 30 anos, 30 e poucos anos, o corpo já dá sinal de que não suporta tanto impacto, né? Então tem a Daniela, a Jade, que já estão numa outra geração, talvez ainda busquem aí alguma coisa, mas está surgindo essa meninada aí, a Flávia, a Thaís, que me parece que tem condições de levantar a ginástica feminina. O Brasil conseguiu 3 medalhas com os homens no Rio de Janeiro, né? E que consiga também com as meninas agora nesse próximo ciclo olímpico. É verdade. Bom, o Diário Esportivo vai ficando por aqui. Destaques finais, Ângelo e Fattori. Vamos torcer agora pela recuperação do Lucas Lima, que o Santos possa fazer uma grande apresentação amanhã, nessa terça-feira, né, com o Sporting Cristal pela Libertadores. Está classificado já, mas é bom para dar aquela sequência no trabalho, né, para dar para a empolgação do time, não só para o próprio rendimento geral. Então, torcer para o Lucas Lima não ter ser nada grave e que possa estar reforçando o Santos o quanto antes aí. O Santo André, a gente não tem falado, né? O nosso espectador está acostumado que o Santo André está fora do calendário no segundo semestre, mas vale a pena a gente observar os jogadores que estão emprestados por aí, né? A gente até está comentando aqui o Dudu, que é volante no Santo André, está de meia no Figueirense, jogando com a 10, está com uma moral lá bastante grande, com o Carlito como diretor de futebol, acho que deu um up na carreira dele. É um jogador que está especializando ali, jogando uma posição diferente do que ele vinha jogando aqui no Santo André, né? Tem o Paulinho também, que é titular do Boa na Série B, e o Sub-20 acabou perdendo esse final de semana para o Santos por 2-1. Eu não pude ir no jogo, mas quem foi disse que o Santos jogou muito bem, e o Santos é uma potência. A gente sabe que o Santos, dos clubes brasileiros, acho que o melhor trabalho é a base. Então, se acabar perdendo por 2-1 para o Santos é quase uma vitória, né? Pela diferença de trabalho que acontece. Então, assim, para o torcedor ficar antenado das coisas do Santo André, é o que a gente tem de informação neste momento. É isso aí, os meus destaques vão para Stock Car, né? A gente teve aí vitória do Rubinho em Santa Cruz do Sul nesse fim de semana. Rubinho Barrichello venceu a etapa lá do Rio Grande do Sul, a segunda etapa, né, do calendário. Foi a segunda etapa, Angelão? Isso, segunda etapa, né, desse calendário 2017 da Stock Car. E também reiterar aí um convite à torcida do São Bernardo: compareça ao 1º de maio, no sábado, para esse jogo contra
contra o Inter de Lages, um jogo importante para a história do São Bernardo, para a campanha na Série D e também para esse time ganhar confiança, para a comissão técnica sentir realmente que o trabalho está sendo bem feito. Então, quem puder, compareça realmente ao 1º de maio, que vai ser um jogo importantíssimo para o São Bernardo, tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui, continue interagindo aí com a gente pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, os endereços estão aqui na tela para você conferir e mandar sua sugestão, sua crítica, enfim, seja lá o que for, tá bom? Uma boa semana para todos, semana que vem a gente está de volta com mais um Diário Esportivo. Um grande abraço, valeu!